ofício do profeta. Quem eram esses homens, não é? Que homens eram esses? Eles eram homens comuns. Eles eram homens que viviam na nação de Israel, eram homens, a Bíblia Sagrada nos mostra que tinha todo tipo de homens que Deus utilizou para serem profetas dele, homens que ele escolheu, homens que ele selecionou nas mais diversas atividades. Alguns realmente eram homens que viviam nos palácios, outros eram homens que viviam ali no templo, servindo ao Senhor nosso Deus, mas também tinham homens que viviam da lavoura, homens que viviam numa atividade comum, como eu e você trabalhamos aqui, homens que vinham em diversas atividades, mas que vinha da parte de Deus, não é uma escolha, não é uma escolha que o Senhor Deus se agradou de alguma forma do proceder daqueles homens, da atividade deles, do seu coração, da sua sinceridade, no seu relacionamento para com Deus, e Deus os escolheu para aquela atividade de serem, em determinados momentos da história de Israel, a boca de Deus para aquele tempo. E Deus escolheu homens, o ofício de profeta. E esses homens eram escolhidos, eles eram selecionados, eles eram capacitados pelo Senhor nosso Deus, mas acima de tudo eles recebiam um revestimento especial do Espírito Santo de Deus para que eles ministrassem a palavra de Deus debaixo da inspiração do Senhor nosso Deus. Vamos ler um texto, meus irmãos, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, acerca desses textos do Antigo Testamento, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que é o texto que nós gostaríamos de enfatizar, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram de que forma? Inspirados, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós estaremos vendo aqui acerca das profecias acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são homens que estavam debaixo de uma inspiração toda especial. Obviamente, esses profetas, eles não somente falaram aquilo que está na palavra de Deus, mas estes homens, eles pregavam, eles exortavam no seu tempo, eles alertavam a nação de Israel acerca dos erros, acerca das desobediências, mas eles também falavam, obviamente, não é, da necessidade que o povo tinha em obedecer, em atentar para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, estes homens são homens inspirados, reconhecidos, capacitados, revestidos de poder do Espírito Santo de Deus, e assim eles faziam a vontade do Senhor nosso Deus. E nós temos o relato todo do Antigo Testamento, obviamente o Antigo Testamento, ele contém profecias da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ver, não é agora, por gentileza, algumas profecias acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós colocamos aqui, meus irmãos, embora não muito diretamente sobre o nascimento de Jesus, mas um primeiro texto na palavra de Deus que fala sobre a vinda de Jesus Cristo como homem a essa terra. Os irmãos conhecem muito bem esse texto que trata do momento da queda, do momento em que Adão ele desobedeceu, junto com Eva, desobedeceram ao Senhor nosso Deus e comeram da fruta que o Senhor Deus havia dito que não fizessem aquilo. Eles desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram a vontade de Deus, desobedeceram aquela orientação que o Senhor Deus havia dado, e devido à desobediência, a Bíblia fala que entrou o pecado no mundo. Mas o Senhor Deus, ele como conhecedor de todas as coisas, ciente de todas as coisas, Deus também, não é, na sua
na sua onisciência, já havia providenciado uma solução para o problema da humanidade, ou seja, uma solução para o pecado que hoje está em todo o mundo. A Bíblia diz, ali na palavra, quando o Senhor Deus me falou acerca da maldição que veio sobre o homem, sobre a mulher, sobre a humanidade, e o Senhor diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, não é? Ou seja, entre a semente da mulher, e ele fala aqui, da semente da mulher, esta te ferirá a cabeça de quem? Da serpente, que a Bíblia diz que é Satanás. Embora o diabo feriria o calcanhar, ou seja, Satanás o tempo todo, no ministério terreno de Jesus, Satanás o tempo todo ele ficou ali, não é, trazendo dificuldades para o ministério de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o seu calcanhar ali foi perfurado, mas a Bíblia Sagrada já desde o início ali da queda, manifestou que o homem Jesus Cristo, Filho de Deus, ele viria para destruir as obras do diabo. E nós temos ali o cumprimento, meus irmãos, desta profecia. Aliás, o que nós estaremos apresentando aqui, nós estaremos mostrando no Antigo Testamento esses textos proféticos acerca da vinda de Jesus Cristo. Estaremos logo embaixo mostrando o cumprimento desta profecia. Nós temos em Romanos 16 e 20, o Senhor ali dizendo o seguinte, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, nós sabemos que ainda a sentença não foi finalizada acerca de Satanás, o julgamento ainda não foi dado, mas ele, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ali o Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que havia sido necessário para que o pecado fosse eliminado da face da terra, para que o homem tivesse ali a oportunidade de reconciliar-se com o Senhor nosso Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo também, ele derrotou Satanás, derrotou a morte e ele derrotou o diabo. E hoje nós o que fazemos? Nós derrotamos Satanás no nosso dia a dia. No nosso viver nós estamos caminhando, pisando, não é, sobre serpentes, sobre escorpiões. Quando o Senhor Jesus Cristo mandou que os seus discípulos fossem evangelizassem, quando eles retornaram e eles voltaram dizendo para Jesus que até que os demônios se sujeitavam a ele, o Senhor Jesus disse o quê? Eu via Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, a pregação da palavra de Deus, quando nós anunciamos o evangelho, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando uma alma se converte, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos destruindo o império do diabo neste mundo. Então preguemos o evangelho, anunciamos o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós temos aqui uma outra palavra profética acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Os irmãos conhecem muito bem esta passagem, quando Deus mandou ali Abraão sacrificar o seu filho Isaque, e naquele momento Deus interveio, não permitiu, não é? Provou Abraão. Aliás, foi até cantado aqui nesta manhã, não é? A sacrificar aquilo que é de mais importante em nós. Abraão sacrificou o que ele tinha de mais importante, o seu filho. E nós vemos ali, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele diz o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Ou seja, Deus permitiu que Abraão visse, não é? Através ali daquela situação, Deus mostrou a ele Jesus Cristo, que ele veio em nosso lugar. Em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele veio, e a Bíblia diz que Abraão, ele se alegrou. Ele se alegrou por ver o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver mais uma profecia.
também acerca de Moisés. Essa é a palavra de Moisés, meus irmãos, em Deuteronômio 18:18. Moisés dizendo: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Essa, meus irmãos, praticamente é a primeira profecia acerca de Jesus Cristo para a nação de Israel, Depois da nação de Israel ter sido fundada, quando o Senhor Deus fala acerca de um profeta que viria, e a Bíblia fala que na mesma forma de Moisés, não é a mesma forma que Moisés veio para retirar o povo do Egito, resgatar a nação de Israel e levar a Canaã celestial. Da mesma forma, Deus levantaria um profeta, que ele retiraria a humanidade do pecado, da condenação eterna, e levantaria a sua igreja e levaria a sua igreja até a Canaã celestial. E nós vemos aqui, quando o Senhor Jesus Cristo estava com aqueles dois homens a caminhos de Emaús, aqueles dois discípulos, a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ele fala o quê? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, ou seja, dele quem? Do próprio Senhor Jesus se achava onde? Em todas as Escrituras. Profecias, meus irmãos. O Antigo Testamento, ele é totalmente voltado para apontar para Jesus Cristo e para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus deu ele mesmo esse testemunho, ou seja, começando por Moisés. Eu acredito, eu creio que o Senhor Jesus Cristo partiu desse texto sagrado, a partir da vida de Moisés, e abrindo os olhos daqueles discípulos, dizendo o seguinte: eu sou o profeta que Moisés falou acerca de mim. Acerca de mim, ele falou, e eu estou aqui realizando e cumprindo esta palavra profética. Antes do Senhor Jesus Cristo, nós temos também a manifestação ali acerca de João Batista. Antes do Senhor Jesus Cristo vir, nós temos ali a profecia acerca de João Batista. Voz do que clama no deserto, lá em Isaías capítulo 40, o verso de número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Em Mateus, quando ele estava ali apresentando João Batista, a Bíblia Sagrada acerca dele dizendo o seguinte: quando João Batista ele estava pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Ou seja, Mateus, o evangelista, ele busca no Antigo Testamento a profecia para mostrar que João Batista é aquele que viria para cumprir esta profecia. E quando nós vemos já no final do livro de Malaquias, praticamente é um dos últimos textos, meus irmãos, do Antigo Testamento. Não está aqui em nenhuma apresentação, não é que nós colocamos na tela, mas diz assim: eis que vos envio, ou seja, Malaquias capítulo 4, verso de número 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor Jesus Cristo, ele fala acerca dessa profecia, e ele diz assim: o Elias que havia de vir é João Batista. João Batista é o Elias que havia de vir ao mundo, e a Bíblia Sagrada confirma isso acerca desta profecia. Nós temos uma outra profecia, já diretamente anunciando o Senhor Jesus Cristo, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, o verso de número 14. Essa profecia, se não me engano, Isaías, ele viveu aproximadamente
700 anos do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesse texto sagrado, no livro de Isaías, que é considerado o profeta messiânico, é considerado para alguns até mesmo o quinto evangelho. Ele fala em algumas profecias acerca do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E nós vemos, meus irmãos, ali nos tempos do Senhor Jesus Cristo, quando o anjo Gabriel visitou ali, como diz a palavra de Deus, no texto que nós destacamos aqui na tela, não é? Visitou aquela cidadezinha lá de Nazaré, lá na Galileia. O anjo foi até aquela Virgem Maria que estava desposada de José, já estava comprometida com José, iria casar-se com José, já havia tido aquele cerimonial de compromisso diante do sacerdote, já teve todo aquele ritual. Quando o anjo, o Gabriel, chegou até Maria, depois de ele, esse mesmo Gabriel, já ter visitado Isabel, anunciando o nascimento de João Batista. E ele avisa que ela é agraciada por Deus e, através da sua vida, ela estaria gerando o Filho de Deus, através da manifestação sobre ela do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo texto diz assim: e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma profecia cumprindo-se, escrita no Antigo Testamento e lançando luz. Porque, meus irmãos, o Antigo Testamento, muitas coisas no Antigo Testamento, esses homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o próprio salmista Davi, ele falava algumas coisas acerca dele mesmo, mas que em realidade são textos proféticos que estavam apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos lembram, no Evangelho é muito comum estar, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu, os apóstolos, eles começaram a analisar muitos eventos do Senhor Jesus Cristo, e eles observavam, olha, não é que no Antigo Testamento estava escrito acerca de Jesus Cristo, e nós não atentávamos para esse texto, ou seja, os evangelhos do Novo Testamento, ele lança luz no Antigo Testamento. Estou me lembrando de uma passagem, quando o Senhor Jesus Cristo, ele chegou no templo, e ele chegou derrubando todas as coisas, fazendo aquela arruaça, jogando cadeiras, dinheiros pelo chão, os discípulos não entenderam absolutamente nada. Naquele momento, nem sequer eles atentaram para o trecho do Antigo Testamento. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo morreu, depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, eles analisaram. Quando eles se convenceram finalmente de que Jesus Cristo era realmente o Messias, eles analisaram, olha, aquele texto sagrado que fala sobre o zelo que ele teria da casa de Deus, eles começaram a fazer várias conexões das ações de Jesus Cristo com as profecias do Antigo Testamento. Então, tudo que nós vemos, meus irmãos, e até mesmo nos dias de hoje, não é? Quando a nação de Israel foi criada em 1948, fez o quê? Deu sentido àquele texto da palavra de Deus, quando o profeta diz, poderia uma nação nascer em um único dia? Nós só passamos a entender isso quando a nação de Israel, ela foi criada através de um ato, na ONU, uma nação foi criada. Ou seja, até mesmo nos dias de hoje que nós estamos vivendo, o Antigo Testamento, ele começa a dar significado, começa a brotar aquilo que nós ainda não entendemos. Mais uma profecia, meus irmãos, ainda dentro do livro de Isaías, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu coloquei, não existe uma referência direta, todos nós sabemos que é uma profecia acerca do Senhor Jesus Cristo, não é?
E nós vemos, eu escolhi esse texto, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, que é o mesmo texto que eu já li no texto anterior. Mas nós vemos, meus irmãos, toda essa realidade acerca de Jesus como maravilhoso conselheiro, como sendo ele Deus forte, Pai da eternidade, como sendo ele o príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ministrando, ele se apresentou como Deus forte, como Filho de Deus, como trouxe aqui a eternidade para todos nós. Até hoje ele traz a paz às nossas vidas, ele continua sendo aquele menino que nasceu, que na realidade é o Filho de Deus, e o principado estava o quê? Sobre os seus ombros. Nós vemos mais uma profecia acerca até mesmo do local que o Senhor Jesus Cristo haveria de nascer. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Deus, ele tem uma forma tão linda de apresentar, não é, as suas verdades, de apresentar, de nos deixar assim um texto sagrado, que ele tem toda uma beleza literária, ele tem toda uma forma de exaltar e valorizar aquilo que o Senhor Deus cuida de tanto carinho. E ele trata aqui, nessa profecia acerca da cidade onde o Senhor Jesus Cristo haveria de nascer, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante que quando eles tomavam conhecimento, o Senhor Jesus Cristo, ele era galileu, os judeus eles faziam referência a esse texto. Eu falei: como você é galileu, mas você não é o Messias? O Messias, a Bíblia Sagrada diz que ele viria de Belém de Judá e ele não viria da Galileia. Ou seja, eles não tinham conhecimento que o Senhor Jesus Cristo, na realidade, embora José, Maria viviam ali em Nazaré, mas na realidade o Senhor Deus, que é o dono de todas as coisas, o dono do tempo, o dono das circunstâncias, o dono das estações do mundo, ele governa o mundo, não é? Ele estabeleceu ali lá em Roma, meus irmãos, para fazer cumprir esta profecia. A Bíblia fala, saiu um edito lá de Roma. Olha, contem todo o Império Romano, ou pelo menos na Palestina, contem, quero saber quantas pessoas existem ali no governo. Para cumprir o quê? Para cumprimento de uma profecia, para que José, que ele era da descendência de Davi, ele teria que deixar e ir para a sua cidade ali de Belém, de onde nasceu o Senhor Jesus. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E o Senhor Jesus Cristo nasceu exatamente na cidade de Davi, na cidade de Belém, e a profecia ela foi cumprida integralmente, conforme nós vemos na palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, vamos vendo, meus irmãos, mais uma profecia acerca deste assunto que aconteceu ali. Já não é diretamente ligado ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas é uma consequência acerca do nascimento do Senhor Jesus. Essa profecia que diz assim, registrado em Jeremias 35:15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Mas logo após o Senhor Jesus Cristo, ele
ele está nascendo, acerca da profecia, tudo isso chegou aos ouvidos de Herodes. Herodes sabia que haveria de nascer um profeta, haveria de nascer um que seria rei em Israel. E quando aqueles magos vieram do Oriente, eles estavam perguntando acerca de onde iria nascer. E ali houve orientação. Não, o Messias, ele haverá de nascer na cidade de Belém, a cidade de Belém. E Herodes chamou aqueles homens e conversou com eles acerca do que é que estava acontecendo. E eles haviam recebido, não é, ali a orientação, não é a origem, não tem o registro na palavra de Deus, mas eles estavam acompanhando aquela estrela, dizendo que aquela estrela estaria indicando o Salvador, haveria indicando aquele que viria da parte do Senhor nosso Deus. E Herodes até falou com ele: olha, vocês vão, vejam direitinho quem é esse Salvador que haverá de nascer, e depois vocês voltem aqui e me digam onde é que é esse Salvador, para que eu, Herodes, vou lá e eu adore também. Olha a maldade do homem, não é querendo que fosse descoberto quem era o Salvador, não é que ele queria adorar o Senhor Jesus. Na realidade, ele queria matar aquele que viria a ser o rei de Israel, porque Roma não admitia nenhum outro governo, Roma não admitia nenhum outro rei, nenhum outro governante ali. E Herodes não queria problemas para ele. Herodes não queria nenhuma dificuldade para o seu governo, ele queria manter o controle. E aconteceu, meus irmãos, que Deus não manifestou-se àqueles homens em sonho, e eles voltaram por um outro local e não disseram para Herodes onde estava o menino Jesus Cristo. E ali diz o cumprimento da profecia. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Jerusalém e em todos os seus contornos, e de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, que é esse texto que nós acabamos de ler: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não mais existiam. É a profecia se cumprindo. Raquel, todos sabem, é uma das mães de Israel, ela foi uma das esposas de Jacó, e ela gerou, não é, ali filhos que formaram a nação de Israel. Quando a Bíblia fala Raquel chora por seus filhos, na realidade, a Bíblia está se referindo às mulheres de Israel que estavam chorando por todos aqueles meninos abaixo de 2 anos de idade, que eles foram sacrificados por Herodes, porque Herodes queria de alguma forma matar ali, Herodes ele concluiu que se ele matasse todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, estaria entre eles aquele que haveria de ser o rei de Israel. Mas conforme nós vemos, meus irmãos, na próxima profecia, o Senhor Deus providenciou o escape. A Bíblia fala que Deus avisou José e Maria para que eles fugissem para o Egito, porque Herodes haveria de procurar matar o menino Senhor Jesus. E essa profecia já estava lá em Oséias, capítulo 11, o versículo 1, quando diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele viveu uma época no Egito, fugindo de Herodes, e ele somente voltou do Egito depois que o Senhor, nosso Deus, em um outro sonho, deu orientação para José, dizendo: José, pode retornar, porque já é morto aquele que buscava a morte do menino Jesus. Muito bem, meus irmãos. Vamos avançando aqui nas profecias sobre o nascimento de Jesus e acerca de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E nós vamos aqui pegar mais um texto
que eu coloquei aqui, quase que no final, esse texto, que na realidade ele é lá, são dois textos em dois livros extremos, não é? Nós temos tanto o livro de Gênesis, como temos o livro de Apocalipse. Quando o Senhor Deus ele chamou Abraão, e ele fez a promessa de Abraão: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E depois ele diz esse texto: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da descendência de Abraão, nasceria, não é, aquele que viria de ser o Salvador do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos, meus irmãos, o cumprimento da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando, no livro de Apocalipse, já na Jerusalém celestial, nós vemos esse cumprimento dizendo assim: diante do trono do Senhor nosso Deus. Esse texto de Apocalipse, capítulo 5, verso de número 9. A Bíblia Sagrada diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Ou seja, através de Jesus Cristo, todo mundo foi alcançado com a salvação poderosa em Jesus Cristo, cumprindo aquilo que havia na profecia acerca de Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. É interessante, meus irmãos, que quando estivermos lá na glória, quando estivermos na presença do Senhor nosso Deus, nós veremos ali homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos. Não haverá um único povo, não haverá uma única tribo, seja aqui no extremo do Brasil, lá na Amazônia, lá no interior da África, no extremo da Ásia, lá no Canadá, naquele extremo ali norte. Não é aqueles que vivem os locais mais ermos possíveis, mas nós vemos aqui pela palavra de Deus que através do Senhor Jesus Cristo será cumprida essa profecia, porque haverá homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação serão alcançados através da morte, do sacrifício, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos aqui, meus irmãos, todas essas profecias. São muitas profecias acerca do Senhor Jesus Cristo e nós colocamos elas nesse momento em que nós estaremos celebrando o Natal, celebrando o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa palavra. E nós estamos falando sobre profetas, não é? Sobre profecias acerca do Senhor Jesus Cristo. E nós gostaríamos aqui de trazer, não é, Isaías, que ele é conhecido como o profeta messiânico, o quinto evangelho, como nós falamos. Isaías, ele era um homem que ele vivia ali no palácio, era um homem que tinha intimidade com o poder, era um homem que estava ali conhecedor ali da nação de Israel, da área política, da área sacerdotal da nação de Israel, mas a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor Deus se manifestou a ele, ele olhou para ele e ele diz aquele trecho que todos nós conhecemos, não é? Que ele diz assim: olha, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo também de lábios impuros, e ele diz assim: eu vi o Senhor nosso Deus e eu vou morrer. Ou seja, ele viu o Senhor nosso Deus, ele olhou a santidade de Deus, ele olhou a grandeza, a glória do Senhor nosso Deus, ele olhou para ele, para a sua vida de pecado, a sua vida de desobediência, ele olhou no entorno dele, ele só viu homens como ele, ou homens piores que ele ainda, e ele sentiu-se incapaz, não é, de estar diante do Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus providenciou ali um anjo, uma tenaz, com uma brasa, tocou nele, e a Bíblia Sagrada diz, quando diz, olha, perdoada foi a tua
iniquidade foi perdoada a Isaías. E quando ele ouve ali aquele perdão, que Isaías sentiu o perdão do Senhor nosso Deus, e ele olhou aquela cena, aquele desafio, ele olhou aquele chamado de Deus, aquele chamado profético. Deus estava chamando Isaías para ele ser um profeta. Deus estava chamando Isaías para ele ser um instrumento, para ele ser o boca de Deus. Então, diante do perdão, então diante da sua iniquidade que foi perdoada, ele olhou para Deus e ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou na boca dele a palavra, dizendo assim: Isaías, vai e dize a este povo todas essas palavras. A partir dessa experiência com Deus, a partir dessa experiência com o Senhor Jesus Cristo, a partir do seu perdão, a partir da capacitação que veio da parte de Deus, aquele Isaías que antes era aquele homem capaz, aquele Isaías antes que era algo que se sentia ali desprezado, ele tornou-se um profeta de Deus, ele tornou-se um homem de Deus, ele tornou-se um profeta que manifestou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é que eu estou trazendo isso aqui, meus irmãos? Estamos trazendo isso aqui porque nos dias de hoje que nós estamos vivendo, Isaías ele manifestou para a nação de Israel acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos dias em que nós estamos vivendo, o Senhor nosso Deus, ele precisa de homens e de mulheres que também anunciem o Senhor Jesus Cristo. Não esse Natal comercial, não é que nós temos aí diante de nós. Não é, aliás, um Natal muito bom. É um Natal que nós damos presente, é um Natal que é um clima bonito, é um Natal realmente de confraternização. Estaremos aqui celebrando o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas da mesma forma que Isaías, eu e você, antes estávamos distante do Senhor nosso Deus. Nós éramos, não é homens, não é desprezados, não conhecíamos ao Senhor Jesus Cristo, mas um dia ele chegou-se até nós. Um dia o Senhor Jesus Cristo trouxe a palavra de salvação para as nossas vidas e nós tivemos o nosso pecado perdoado. A nossa iniquidade foi perdoada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ali o Senhor Jesus Cristo nos batizou com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo nos revestiu de poder. O Senhor Jesus Cristo tem nos dado a capacitação do céu para que nós hoje sejamos mensageiros dele para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele quer que da mesma forma que Isaías foi um profeta dele para a nação de Israel, Deus quer colocar na sua boca, aliás, no livro de Romanos, meus irmãos, no livro de Romanos, nós temos aquele texto que diz assim: mas que diz a palavra, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vamos anunciar, vamos fazer como fez Isaías, não olhar para a nossa capacitação, mas vamos olhar para o Senhor que nos capacita, vamos olhar para o revestimento de Deus que nós temos sobre as nossas vidas e vamos anunciar Jesus Cristo. Vamos anunciar que Jesus nasceu. Vamos anunciar que Jesus Cristo, ele é o presente de Deus de Natal na vida da humanidade. Vamos anunciar para que outros conheçam, para que outros também tenham uma experiência de salvação, para que outros aceitem e passem a conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, meus irmãos, aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, como diz ali a palavra de Deus: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar a vida de cada um de nós. Que nós possamos, através da palavra de Deus, aprendermos com os profetas
e buscarmos uma aproximação com o Senhor nosso Deus e sermos profetas para esta geração. Não profetas, às vezes, como se diz, nós temos na palavra de Deus ali o dom de profecia, todos nós sabemos disso, mas você pode ser boca de Deus para anunciar para o seu vizinho, anunciar para aquele que está ao seu lado, para o seu colega, para a sua família. Aproveite esse momento de Natal e anuncie que o Salvador Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou e ele quer ser rei no coração de cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos encerrar o nosso culto nesta manhã, agradecendo ao Senhor nosso Deus, e nós teremos, no próximo culto, nós teremos mais uma preleção acerca do Natal, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo nos Evangelhos. Vamos estar todos aqui para aprendermos mais do Senhor nosso Deus. Vamos. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.